Então vamos continuar aqui com a apostila número 1 de português, o módulo 1 de português, né? Você já fez aí a parte 1, que é linguagem verbal e não verbal, e já fez os exercícios. Vamos continuar aqui com o capítulo 2. Aí tem um texto aqui, vamos ler esse texto, né? O título do texto, né? Todo texto tem um título: Chui comanda o tráfego. Não confunda tráfego com tráfico, tá? Porque tráfico é tráfico de drogas, tráfego é tráfego de carros, tá? Não confunda, por favor. Tem muita gente que confunde. Então acompanhe comigo que eu vou ler com você, mas acompanhe comigo. Num domingo, a hora cinzenta em que terminam as festas e todos voltam meio decepcionados para casa, rugiam de impaciência os automóveis ante o sinal vermelho. Alguns farolavam de longe, pedindo passagem, mas o vermelho não cedia ao verde e, com a força de seu símbolo, paralisava o tráfego. Os terríveis moleques da praça perceberam a confusão. Chui, o principal deles, resolve intervir. Vai para o meio do asfalto, começa a acenar aos motoristas. Que passassem, livre está o trânsito para a direita. Podem vir, não estou brincando, é de verdade. Hesitaram alguns a princípio. Depois romperam. Outros o seguiram. Chui, imponente, estende os braços para a rua principal. Os motoristas enfim acreditam nele. E a imensa massa de veículos, Cadillacs, Oldsmobiles, Buicks, Fords e Chevrolet, desfila ao comando único do pequeno maltrapilho. Em enérgico movimento, Chui ordena aos carros que parem. Gira o corpo, estica o braço e manda que sigam pela esquerda os da rua principal, no que é obedecido. Passageiros e motoristas atiram moeda, mas o improvisado inspetor, conciso de suas responsabilidades, sabe que não pode abaixar-se para apanhá-la sem risco para o trânsito. Continuamos aqui. A noite descera depressa e os combustores não se acendiam. Mais rubro na escuridão, o sinal vermelho, tendo perdido a função de proibir, só confiavam os motoristas no braço infalível de Chui. Quando, gritando de longe, a mãe do garoto o ameaçava com uma coça, aparece uniformizado um inspetor de verdade. Prende Chui e o leva chorando para o distrito. Nós apanhamos as moedas para você, gritam-lhes os companheiros. Não eram as moedas que ele queria. Ou não era isso. O que Chui queria era voltar ao tráfego, continuar submetendo aqueles carros enormes, poderosos, ao seu comando único, ao aceno de seu bracinho. Esse texto foi escrito por Aníbal Machado, no livro Cadernos de João, publicado pela editora José Olímpio, no Rio de Janeiro, em 1957. Esse texto está na página 202, da página 200 até a página 202. Então, olha só, é importante você identificar num texto que todo texto tem um título, ok?
ele é desenvolvido através de parágrafos, e geralmente nos parágrafos tem um espaço aqui para indicar o parágrafo, né? Nesse aqui não tem, né? Mas tem um parágrafo aqui, 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 né? Ele é constituído por vários parágrafos. E é importante você citar de onde você tirou esse texto, tá? A fonte do texto, né? E eu não sei se você percebeu, tem muitas palavras no texto que são desconhecidas talvez para você. Então olha só, eu no início não sabia o que era Chuí, mas aí eu descobri que Chuí é o nome de um garoto, né? Um nome bem estranho para um garoto, né? Mas eu lendo o texto eu descobri que Chuí é o nome de um garoto, né? E como o texto é muito antigo, né? Antigamente eles chamavam a delegacia de distrito, né? Você vê que o texto é de 1957, né? Você vê que, por exemplo, o guarda de trânsito, ele era chamado de inspetor, né? Você viu que aparece o nome de alguns carros aqui que nós nem conhecemos mais. Aqui, ó. Eu falei, nossa, esse texto deve ser muito antigo. Aqui. Cadillacs, Oldsmobiles, Buicks, Fords e Chevrolet. Eu nunca vi um Buick na minha vida, nem sei o que é um Buick, entendeu? Mas dá para perceber que são carros, né? São veículos, até porque aqui na frente ele já explica veículos, e aí quando ele dá esse tracinho aqui, ele está explicando quais são os veículos. É como se fosse 2 pontos. Esse tracinho aqui, esse tracinho ele pode funcionar também como se fossem 2 pontos. Veículos, 2 pontos. Cadillacs, Oldsmobiles, tá? O travessão ele pode ter a função de 2 pontos. E eu encontrei inclusive um erro nesse texto, tá? Que ou na hora de digitar aqui a apostila eles digitaram errado, ou está errado no próprio texto, porque eu não li o texto original para saber. Mas aqui, ó, eu até quase que parei. Eu não parei para te falar, mas é aqui mesmo, mais mesmo. Essa palavra mais aqui não é mais, é mas, tá? Mas, vírgula, o improvisado inspetor, cônscio de suas responsabilidades. O que é cônscio? Cônscio é uma palavra que você provavelmente não deve conhecer também. Então, aquelas palavras que você não conhece, você deve procurar o dicionário. Cônscio é quem tem consciência de alguma coisa, ou seja, ele consciente de suas responsabilidades, tá? Então aqui tem um erro, tá? Esse erro aqui é da apostila, tá? O certo seria mas. Por quê? Mais é uma palavra que adiciona alguma coisa. Mas é uma palavra adversativa, que ela dá uma ideia de oposição. Então, não está adicionando nada ali, não está dizendo João mais Maria. Pelo contrário, está dizendo que mas por acaso o menino sabia que ele não podia abaixar para pegar as moedas, porque senão ele parava o trânsito, né? Então a ideia aqui seria mas, não é mais. Você vai encontrar alguns errinhos nessas apostilas, que essas apostilas são muito antigas. Eles até revêem elas de vez em quando, mas aí eu vou explicando os erros para você, por isso que é importante você ter essa explicação aqui. Então, continuando aqui. Um homem é um ser inteligente e por isso criou muitos símbolos para tornar sua comunicação mais rápida e mais eficiente, né? Então você viu ali que o texto falou de muitos símbolos, né?
Então, qual é o assunto principal que o texto quis mostrar aqui pra gente? Símbolos. Olha só. O sinal vermelho é um símbolo. Ok? Farolavam de longe significa que estava de noite, que os carros estavam com o farol aceso. Farolavam, estava com o sinal aceso. Né? Que o vermelho ele tem a força de um símbolo que paralisa o tráfego, porque o vermelho manda o carro parar. Né? E olha só, o Chui ele começou a se comunicar com os motoristas acenando, não foi falando. Ele não ficou falando, podem passar, podem passar. Não, ele ficou simplesmente acenando. Né? Passem, virem. Então ele começou a controlar o trânsito todo através de sinais. Da mesma forma que o sinal fazia, só que o sinal, como ele é automático, ele não sabia que naquela rua tinha mais carros e aquela rua tinha menos carros. Ele percebeu isso. Então ele falou assim, o sinal está errando porque está fazendo o trânsito ficar confuso, porque tem mais carro daquele lado do que desse lado aqui. Então tem que fazer passar mais carro desse lado e menos carro desse lado. Então ele foi lá e botou ordem no trânsito com os próprios sinais dele, independente do sinal do trânsito, do farol, do semáforo. O outro símbolo aqui, o sinal vermelho perdeu a função de proibir. Né? A mãe aparece com chinelo. Não, ela apareceu gritando de longe. Se ela está gritando de longe, é um símbolo que ele vai apanhar. Né? Provavelmente ela foi gritando e com um chinelo na mão. Ok. Então você viu que apareceram ali vários símbolos no texto. Então voltando lá, você já estudou no texto 1, que é aquele texto lá de cima da aula anterior, que símbolo é a representação de alguma coisa e código é o conjunto organizado de símbolos. Lembra até que eu botei aquele lembretezinho lá para você, que código é um conjunto de símbolos. Né? Aí aqui ele diz até mais, que código é um conjunto de símbolos organizado. Né? As modernas pistas de alta velocidade e aumento de veículos exigem que cada pessoa tome um maior cuidado dirigindo ou atravessando ruas e estradas. Os responsáveis pelo trânsito utilizam símbolos e códigos com a finalidade de orientar a todos para que possam ter maior segurança. Veja, é um exemplo que eu já tinha até dado lá na frente. Uma placa de trânsito é uma comunicação não verbal. Né? Esse símbolo significa que a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Né? Ninguém respeita, mas é o que significa. Então, o código de trânsito é formado por placas de sinalização, né? Começa aqui, né? Apesar do que, nesse caso, esse símbolo é um símbolo de comunicação verbal, porque está escrito ali, pare. Tá? Então, se está escrito pare, é comunicação verbal. Tá? O sinal luminoso é comunicação não verbal. O apito do guarda é comunicação não verbal. Os gestos do guarda são comunicação não verbal. Né? Aí olha só,
Deixa eu ver. Então, aqui o texto está considerando essa placa aqui como comunicação não verbal, tá? Mas tá bem claro aqui que ela é comunicação verbal. Se por acaso na prova você tem que se basear é aquele negócio, você tem que se basear na apostila lá quando você fizer a prova. Você está aprendendo aqui que isso aqui é uma comunicação verbal. Mas se na prova de perguntar se essa placa é verbal ou não verbal, você vai botar que ela é não verbal, tá? Porque o que na apostila está explicando que ela é não verbal, tá? Mas está claro aqui que há uma comunicação verbal. Tem uma palavra aqui escrita, pare, né? Então se tem a palavra escrita pare, ela é não verbal. Se fosse só aquela que é o e, se fosse aquela que é só o e, aí tudo bem, não tem uma palavra escrita aí, tem só um e. Aí é uma comunicação não verbal, tá? Em regras, as placas geralmente elas são verbais ou não verbais, porque tem placas que dizem assim, tem placas que dizem assim, atenção, diminua a velocidade, curva perigosa à frente. Então essa placa ela é comunicação verbal, né? Agora se tiver um símbolo aqui assim, significa cuidado, uma curva sinuosa na frente, entendeu? Então você pode ou dizer, ou ter uma placa lá escrito, atenção, curva perigosa à frente. Se está escrito, ela é verbal. Se está só mostrando o símbolo, ela é não verbal, ok? É o caso dessa daqui. Essa daqui é verbal, né? Então fica aquela depende do professor que vai corrigir, tá? Se for um professor como eu vou perceber o erro na apostila e vou dar o certo para o aluno. Mas tem professor que vai seguir mas geralmente o professor segue o gabarito, ele nem vê, entendeu? Ele simplesmente vai seguindo o gabarito ali, viu ali que você acertou a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, ele nem olha a prova. Então eu recomendo que, como o professor não está olhando a prova, eu recomendo que se aparecer uma placa, você considere ela como código não verbal, tá? Se você tirar nota ruim, a gente conversa com a professora e vê o que você errou. Aí se você tiver errado isso, eu explico para ela, mas professor, mas espera aí, é comunicação verbal, ele acertou, tá? Então vamos continuar aqui. É que nem interpretação de texto. Interpretação de texto, às vezes o texto está trazendo uma coisa que você não concorda. Mas não importa o que você concorda. O importante é o que o texto está dizendo. É o que o autor quis dizer. Você tem que interpretar o texto, não se interpretar. Entendeu? Então, por exemplo, interpretação de texto pode estar dizendo ali que o céu é vermelho. Aí você fala, não, mas peraí, o céu é azul. Não importa. Se ele está dizendo que o céu é vermelho no texto, e pergunta lá, de acordo com o autor, qual a cor do céu? É de acordo com o autor. Então, você vai botar que o céu é vermelho. Entendeu? Independente de você achar que o céu é azul. Entendeu? Aqui a prova é a mesma coisa. A prova lá vai perguntar as questões de acordo com o que está na apostila. Então, mesmo que você saiba que o que está na apostila está errado, você vai botar de acordo com o que está na apostila. Entendeu? Ok? Então, vamos lá. Tem um terceiro texto que eu acho que a apostila é grande porque ela tem muitos textos. Já está quase dando 7 horas, né? Então vamos lá, vamos tentar adiantar um pouquinho esse texto aqui. Na verdade,
Na verdade, aqui seria uma próxima aula. Então, vamos deixar esses elementos da comunicação para uma próxima aula. Ok? O texto 3 seria como se fosse o capítulo 3. Então, nós já vimos o capítulo 1, que é a linguagem verbal e não verbal, e vimos o capítulo 2, que reforça os elementos da linguagem não verbal. Ok? Na próxima aula, então, nós veremos o texto 3, que vai falar sobre os elementos da comunicação.